Bom dia, meus irmãos, minhas irmãs. Saudamos a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje é domingo 17 de maio de 2020. Estamos aqui nos preparando para a transmissão da EBD, Escola Bíblica Dominical. Hoje nós continuamos estudando milagres e parábolas de Jesus. Hoje é a lição de número 7, que fala sobre a parábola do bom samaritano, o perigo de ser religioso sem amor. Então eu quero convidar os irmãos, daqui a pouquinho, daqui a 5 minutos, 4 minutos, estaremos entrando e dando um tempo no início para os demais que vão chegar. Agora vai ficar a imagem dos 41 anos da igreja, aí, de 41 anos proclamando, e vivendo, celebrando a glória do Senhor. Mas eu quero saudar você, pedir para você que você ajunte sua família, ajeite o seu lugar aí de estudo na sua casa, um lugar que seja confortável, mas ao mesmo tempo que proporcione para você um ambiente de concentração na aula da Escola Dominical nessa manhã, tá bem? Deus abençoe a sua vida, Deus esteja cuidando de você nesse tempo.
Pois bem, meus irmãos, estamos aqui então ao vivo. Eu quero convidar você a juntos nessa manhã estarmos estudando a palavra do Senhor. Eu quero dar bom dia novamente, saudar a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Se você chegou aí agora, que Deus abençoe sua vida, sua família. Reúna aí sua família, reúna aí na sua casa agora, coloque-se no lugar confortável, mas também adequado, né? Um lugar que você possa ter uma postura de aprendizado, né? De uma postura própria para o ensino, e eu convido você a estarmos juntos nessa manhã, nesse tempo aqui, para estudarmos a palavra do Senhor nesse momento, tá bom? Hoje continuamos estudando a nossa revista, não é? Nossa revista é a Fidelidade. Estamos estudando esse trimestre Milagres e Parábolas de Jesus, e hoje estudaremos a lição de número 7, o perigo de ser religioso sem amor, baseado totalmente em Lucas 10, de 25 a 37, que é a parábola que Jesus contou do bom samaritano. Então, é um prazer, uma alegria estarmos aqui. Bom dia, irmãos que estão aí, né? Que já eu quero convidar você a colocar no chat aí do YouTube, né? Coloca aí seu bom dia, uma saudação aos irmãos da igreja. Gostaria de ouvir também uma saudação dos irmãos da IBD, da diretoria da IBD aí, e dos professores também, de ver aí, né? Porque é muito bom. Eu estou aqui, ó, vou curtir aqui, dar um joinha aqui que gostei da aula aqui, e vou dar um bom dia a todos agora que também no chat aqui, né? Eu estou registrado aqui como PIB em 3 pontos, não tem problema não, não tem problema não, tá bom? E eu pensei que estava no meu particular aqui. Vamos lá então, né? Saudamos a todos. Pegue sua Bíblia, deixe a sua Bíblia aberta em Lucas capítulo 10, a revista, e vamos juntos descobrir algumas coisas sobre aquilo que Deus tem para a nossa vida nessa manhã, nesse texto que é maravilhoso, né? E nessa lição, irmãos, essas lições que temos estudado, as lições nós estudamos sobre os milagres, agora começamos hoje sobre as parábolas, né? São lições muito edificantes e nós devemos desfrutar disso, desse privilégio que Deus nos dá. Como você recebeu o boletim aí ontem no grupo de Zap, né? E eu coloquei lá, né? Aquilo que nós temos feito, e é preciso que a gente desfrute das oportunidades que nós temos, né? Por isso nós colocamos tudo isso aí para os irmãos. Estamos só terminando de ajeitar alguma coisinha aqui e vamos começar daqui a pouquinho a aula. E é o tempo de você também aí na sua casa estar se arrumando aí, não é? Bom dia, irmã Carol, né, diretor da EBD. Bom dia, Wilson. Bom dia, Cidinha, Camilo. Se tem mais alguém aí, nós estamos com 10 assistindo agora. Dê seu bom dia aí também, né? Eu vou compartilhar aqui no Face agora aqui o canal, né, do YouTube, né? Para que quem às vezes está procurando no Face possa encontrar também, tá? Vou compartilhar agora. Então vamos aqui, vamos juntos estudar a palavra do Senhor. Isto. Vamos lá, estou publicando aqui no Face também, e podemos agora estar também aqui. Vamos lá então, quero convidar os irmãos a juntos irmos nessa caminhada da nossa aula, né? Agora são 9 horas e 4 minutos, dá só você esperar 9h05 e começamos a aula. A lição de hoje, o perigo de ser religioso sem amor. Vamos orar nesse momento, então? Feche seus olhos, abaixe sua cabeça aí na sua casa. Você reuniu sua família já? Está todo mundo aí prontinho para estudar? Não fica na cama não, porque não dá certo. Você vai dormir. Você vai ficar um pouco, desculpa o termo, mas um pouco, não tão, talvez um pouco relaxado na hora do estudo. Mas eu convido você a sentar-se no lugar adequado, uma postura correta, para juntos estudarmos a palavra de Deus. Então vamos orar. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por essa manhã que o Senhor nos concede, obrigado por sua graça e misericórdia, porque experimentamos ela, ó Pai, em todos os momentos da nossa vida, na nossa noite de descanso, em tudo que passamos, ó Pai.
apesar do que passamos, o Senhor continua gracioso, misericordioso e bondoso. E muito obrigado por essa tão grande graça e misericórdia. Ó Pai, obrigado por essa manhã, porque estamos juntos. Eu estou com a minha família aqui no templo. Eu não estou junto com os irmãos fisicamente, mas cada irmão está com a sua família também, na sua casa agora, para estudarmos juntos a sua palavra. Que seja um dia de aprendizado, uma manhã muito edificante na nossa vida. É um desafio muito grande estudarmos esse tema hoje, o perigo de ser religioso sem amor. Que o Senhor nos ensine a amar da forma que o Senhor nos amou e a multiplicar o amor que o Senhor já colocou no nosso coração. Se por acaso, ó Pai, há alguém que está nos ouvindo, vai participar, que ainda não tem esse amor do Senhor maravilhoso, que hoje seja o dia de entrega a esse amor também. Abençoa cada família, tudo que necessita, abençoa o sustento para o lar, abençoa a saúde de cada um e dá-nos, ó Pai, uma manhã preciosa na presença do Seu nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, pois bem, nós estamos aqui e vamos lá, abra a sua Bíblia, Lucas capítulo 10, versículos 25 a 37, a revista é a lição de número 7, eu já coloquei aí para os irmãos, né? Coloco novamente, lição de número 7, o perigo de ser religioso sem amor. E nós vamos estudar nessa manhã, e eu quero começar com os irmãos aí. Os irmãos têm o slide aí, e o slide aí está mostrando aí o perigo de ser religioso sem amor. Então, eu não sei se dá para você, por exemplo, eu estou acompanhando aqui no celular aqui, no celular fica um pouco pequeno, não é? Você está com o celular de pé, mas se você virar o celular aqui, olha, você virar nessa posição, fica um pouco o quê? Maior, né? Então dá para você acompanhar dessa forma também. Então, eu convido você e às vezes aparece aqui, ó, se você virar assim, vai aparecer os comentários, você faz assim, ó, você coloca aí, olha, e fecha aqui o chat, entendeu? Aí você, quando você virar aqui, olha, ele vai aparecer só o vídeo aqui, tá bem? Então, é uma instruçãozinha aí, muito simples, mas que podemos aí estar trabalhando ela. Pois bem, irmãos, Lucas, então, capítulo 10, versículos 25 a 37, o texto para memorizar é Gálatas 6:10, e nós vamos ler esse texto de Gálatas, capítulo 6, versículo 10. Gálatas 6:10. Quando a palavra de Deus, o apóstolo Paulo, orientando as igrejas na Galácia, naquela região, ele diz assim, olha, assim, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, principalmente aos da família da fé. Repetindo, assim, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, principalmente aos da família da fé. Meus irmãos, a lição que nós temos hoje, ela trata de um assunto que é muito importante para as nossas vidas como salvos e crentes em Jesus, que é a vivência do amor de Jesus, mas uma vivência o quê? Bem prática, no sentido do quê? De não só ter uma religião ou uma tradição religiosa, mas viver realmente o amor. Quando nós olhamos para essa situação que nós vemos, por exemplo, nós estamos nesse tempo aí que é chamado tempo de pandemia, né? E nós não podemos nos reunir. Hoje uma irmã passou aqui agora cedinho, eu cheguei aqui, ela estava aqui, passou, já foi embora, e daqui a pouco depois vem alguns irmãos aqui trazer suas ofertas, alguma coisa e tal, depois vem a tesouraria aqui cuidar de algumas coisas, mas nós não podemos estar juntos, e esperamos logo o dia que vamos poder estar. Então, às vezes parece que o amor não consegue se expressar, mas é tempo de nós expressarmos o amor. Por exemplo, o fato de nós estarmos juntos aqui reunidos online, de nós termos as devocionais manhãs e tarde, diariamente, à noite, aquele momento de oração, o fato de uma ligação que você recebe, tantas coisas, é porque o quê? Porque nós estamos demonstrando amor da forma que o quê? Que é possível. Então, agora é hora realmente da gente entender que amor, muitas vezes, não é só você abraçar a pessoa e estar perto, mas é você realmente ter primeiro o sentimento aqui no coração de tudo aquilo que Deus faz. E a nossa lição, então, como está aí para você já, não é? Nós estudamos até agora sobre os milagres. E nos milagres nós estudamos que Cristo é poderoso e comprova que Ele é o quê? O Filho de Deus. Todos os milagres, desde o primeiro que nós estudamos lá, o milagre da criação,
em João capítulo 2, e depois fomos vendo o poder de Jesus sobre a natureza, tantas outras coisas comprovam que o quê? Que Jesus é o Filho de Deus. Agora, nós vamos estudar o quê? As parábolas. O que são as parábolas? As parábolas são as histórias a respeito da ocorrência da vida que ensinam realidades espirituais ou morais, ou seja, Jesus coloca as coisas, por exemplo, a parábola do bom samaritano, quando ele coloca a parábola da semente e da dracma perdida e tantas outras parábolas que Jesus vai colocando, ele vai ensinando coisas através de fatos e acontecimentos da vida real, que as pessoas podem o quê? Pensar sobre isso, refletir. Já algumas parábolas, por exemplo, como a única praticamente, né, do rico e Lázaro, quando Jesus fala de coisas reais, da morte, da vida, de conhecimento, mas fatos reais que são acima do quê? Da experiência, por exemplo, assim. Que é o quê? Que é a questão da vida após a morte. São acima da experiência humana. Mas hoje nós vamos ver, então, sobre a parábola do bom samaritano. Pode seguir em frente no próximo slide, por gentileza. Pode colocar ele inteiro. E eu quero, nesse momento, antes da gente seguir, a gente lê o texto. É um texto relativamente pequeno. Nós vamos ler o texto primeiro, Lucas 10, 25 a 37. E depois de lermos o texto, vamos prosseguir com a aula, tá bem? Lucas 10, 25 a 37. Quando o texto bíblico diz assim, você já abriu sua Bíblia aí, Lucas 10, 25 a 37? Abriu aí ou não? Se você abriu, nós seguimos. Então, se levantou certo doutor da lei, que para colocá-lo à prova, disse, Mestre, que devo fazer para ter a vida eterna? Jesus lhe perguntou, o que está escrito na lei? Como lês? Ele lhe respondeu, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o coração, com toda a alma, com todas as forças e com todo o entendimento, e o próximo como a ti mesmo. Disse-lhe Jesus, respondeste bem, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus, e quem é o meu próximo? E Jesus respondeu, um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu na mão de assaltantes, que o roubaram e depois de espancá-lo foram embora, deixando-o quase morto. Por acaso um sacerdote descia pelo mesmo caminho e vendo-o, passou longe. De igual modo, também um levita chegou àquele lugar e, quando o viu, passou longe. Mas um samaritano que ia de viagem aproximou-se e, vendo-o, encheu-se de compaixão. E chegou perto dele, enfaixou suas feridas, aplicando-lhes azeite e vinho, e pondo-o sobre a sua própria montaria, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, pegou 2 denários, entregou-o ao hospedeiro e disse, cuida dele, quando voltar te pagarei tudo o que gastares a mais. Qual desses 3 te parece ter sido próximo do que caiu na mão dos assaltantes? O doutor da lei respondeu, aquele que teve misericórdia dele. Então Jesus lhe disse, vai e faze o mesmo. Meus irmãos, olhando para esse texto, nós temos aqui o quê? Na realidade, esse texto, Jesus coloca a parábola aí, e Jesus conta essa parábola como sendo uma resposta dentro daquele diálogo que ele estava tendo com aquele homem chamado doutor da lei. Então, nós colocamos aí que o diálogo de confrontação do doutor da lei com Jesus, com o objetivo de colocar o mestre em momento o quê? De prova. Por que esse homem fez isso? Por que ele era um doutor da lei? Porque ele entendia muito bem das questões da lei judaica. Nós vamos ver um pouquinho mais para frente aí, quando fala aqui na revista, doutor da lei, é um homem que estudava e interpretava a lei de Moisés e a tradição dos rabinos. Então, nós vamos ver um pouquinho mais para frente como era problemático a questão do quê? Daquilo que os rabinos colocavam como tradição. Como é problemático hoje também, quando as pessoas pegam e dizem, não, a palavra de Deus é a única regra de fé e conduta, né? A Bíblia é sagrada, mas aí colocam tradições juntos que não dão certo.
Que elas tiram o quê? Que elas passam a quantas vezes até sobrepujar o valor da palavra de Deus. Pois bem, olhando para o texto aí, então, olha aí o versículos 21 a 24 de Lucas 10, logo anteriormente aí, eu coloquei, provavelmente a declaração de Jesus o confrontou, está escrito em branco aí, ó. Provavelmente a declaração de Jesus o confrontou. Qual declaração de Jesus? Versículos 21 a versículo 24. Está com a sua Bíblia aberta aí? Diz assim, olha. Naquela mesma hora, Jesus exultou no Espírito Santo e disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, pois ocultaste essas coisas aos sábios e eruditos e a revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim o quiseste. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. E ninguém conhece quem é o Filho senão o Pai, nem quem é o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. E voltando-se para os discípulos, disse-lhes em particular: Bem-aventurados os olhos de que veem o que estáis vendo, pois vos digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. O que Jesus está falando aqui? Ele fala aqui, olha, versículo 21, o Senhor ocultou essas coisas aos sábios, aos eruditos e as revelou aos pequeninos. Assim foi do seu agrado. Então, essa palavra veio em choque, em confrontação com quem? Com os doutores da lei. Eles se sentiram o quê? Talvez melindrados aí porque Jesus falou isso. Então, por isso esse homem vem dizer o quê? Olha, mestre, que devo fazer para ter a vida eterna? Um diálogo do quê? De confrontação com Jesus, em resposta talvez àquilo que Jesus tinha dito. Então eu fiz aí um quadro desse diálogo para você observar aí. Tá vendo? Tem uma tabela aí, ó. Nessa tabela a primeira coluna da esquerda fala os versículos, a segunda coluna, então, aí ela tem o diálogo, e a terceira coluna tem algumas observações para a gente poder o quê? Estar, de uma certa forma, compreendendo melhor o texto. Né? Uma forma da gente explodir o texto, vamos dizer assim, né? Para você ter uma melhor compreensão dele. Quando você faz esses exercícios, é melhor você compreender. Por exemplo, começamos o diálogo aí no versículo 25. O doutor da lei faz uma pergunta. Qual que é o objetivo? A observação está aí, né? É provar Jesus, para Jesus cair em contradição. Veja bem, irmãos, eles estavam num local, eles estavam num ambiente em que era um ambiente religioso. E Jesus, então, o quê? Ele desafia esses homens, esses doutores da lei, e diz a eles o quê? Que a coisa não era da forma que eles pensavam. Então eles vêm, então vamos discutir aí, como se estivessem dizendo assim, né? Vamos discutir então. Aí Jesus, então, é questionado nesse sentido. O versículo 26 tem a resposta de Jesus. O diálogo começa, Jesus responde com uma outra pergunta. Qual que é a pergunta que Jesus faz? Na realidade, Jesus coloca duas perguntas. Ou poderíamos dizer uma pergunta dupla, né? Primeira pergunta de Jesus é o quê? Está aí no versículo 26. Diz aqui, olha, o que está escrito na lei? Você está acompanhando comigo aí? Versículo 26. O que está escrito na lei? Jesus pergunta então, o que Deus deixou? O que é para ser feito? Concorda comigo? É isso que Jesus pergunta. O que está escrito? Mas só que na segunda parte da pergunta, ou a segunda pergunta, podemos assim falar, tem uma coisinha que Jesus coloca aí. Como lês? Eu coloquei uma observação aqui, olha. Como você lê isso? E aí, se você notar aí, olha, o lê aí, ele está em negrito, ele está com uma linhazinha embaixo, está sublinhado. Por quê? Porque aí há uma questão muito séria, irmãos. Sobre o ler que Jesus quer dizer aí, não é simplesmente ler e acabou, mas é o quê? É uma questão muito maior, que é uma questão, como aparece aí, olha, aparece um quadrinho aí agora, tá? Vai aparecer um quadrinho, apareceu um quadrinho aí? Apareceu um quadrinho aí, que vai dizer o quê? Que esse ler, ele quer dizer distinguir entre coisas, fazer distinção,
esse ler quer dizer reconhecer. Esse ler quer dizer também conhecer acuradamente, ou seja, de forma minuciosa, e procurar para conhecer. Quer dizer também uma admissão, admitir. E também as últimas duas traduções, ler, e o que está escrito aí mais? Interpretar. Interpretar. Por que colocamos isso? Por que eu destaco isso? É um grande destaque, irmãos, nisso aí. Sabe por quê? Porque essa leitura, essa interpretação, estou mostrando aqui porque eu estou com a aula aqui no computador, né? Essa leitura, essa interpretação que fazemos do texto é aquilo que nós entendemos mediante a nossa, vamos dizer assim, a nossa visão de mundo. E aí nós entramos em xeque também, porque Jesus confrontou aquele doutor da lei e dizendo assim, olha, como você interpreta a lei que Deus deixou escrito para você? Na realidade, quando Jesus pergunta àquele doutor da lei, ele está perguntando para todos, né, aquele doutor da lei como sendo um representante da religião judaica à época. Meus irmãos, e para ampliarmos um pouquinho mais essa questão, olhe, por exemplo, nós poderíamos ler, se você pegar muitas vezes, eu não estou, e aquilo que eu vou dizer agora, eu não estou, como que eu vou dizer, dizendo que as pessoas não têm entendimento, nada disso. Mas eu posso fazer uma leitura social do texto. O que é uma leitura social? Olha, sobre a segurança, o Império Romano não proporcionava segurança aos usuários da estrada de Jerusalém até onde? Até Jericó. Entendeu? Eu posso fazer uma leitura social olhando para esse homem, o samaritano aí, dizendo, poxa, esse homem aqui é um exemplo de cidadão. Eu posso fazer outras leituras, eu posso fazer uma leitura de tantas outras formas aqui. E é isso que Jesus quer dizer. Jesus quer dizer o quê? Como você lê, como você interpreta aquilo que Jesus deixou. Por quê? Porque muitas vezes Jesus estava dizendo o seguinte, aquilo que acontecia lá, que acontece cá também. Que muitas vezes nós interpretamos as coisas segundo a nossa mente, segundo o que está ao nosso redor. E não segundo aquilo que Deus quer. Eu escutava um pastor dizendo isso assim essa semana. Quando ele dizia sobre o divórcio. Ele estava defendendo o divórcio e recasamento, tudo que a Bíblia condena. Ele estava defendendo o seguinte, e ele disse, olha, essa interpretação aqui, ela não pode ser somente olhando para o texto, ela tem que olhar as coisas que acontecem ao nosso redor. Ele disse assim, eu tenho certeza que um pastor que interpreta que isso do divórcio, se acontecer um divórcio com o filho dele, com a filha, com alguém, ele vai mudar a sua interpretação. Espera um pouquinho. Meus irmãos, não são as circunstâncias que mudam aquilo que Deus deixou. Então, a palavra correta da interpretação, a hermenêutica bíblica, ela tem um princípio básico de interpretação, que é o seguinte, que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. E se eu pego a Bíblia e tiro a Bíblia, ou a lei, né? É isso que Jesus estava dizendo lá para o religioso lá. Se eu tiro a lei do contexto da lei e passo a interpretá-la segundo os costumes humanos, segundo o contexto de vida, eu estou fazendo uma leitura humanista, sociológica, psicológica, uma leitura, vou usar uns termos aí só para ilustração, uma leitura comunista, uma leitura capitalista, estão entendendo? E não é. Jesus está dizendo pro doutor da lei, o que a Bíblia diz? O que a lei diz? Mas como você interpreta aquilo que a lei diz? Hoje também, irmãos, nós precisamos nos concentrar em algo. A Bíblia diz, mas muitas vezes nós interpretamos a Bíblia segundo o nosso contexto ou o nosso bel prazer, aquilo que vai nos fazer bem. E é o que acontecia aqui no caso do doutor da lei. Por isso que o diálogo continua, né? Se você tiver alguma dúvida, alguma contribuição para isso, pode colocar, não é?
Bom dia os demais que estão chegando aí, irmã Melina, né? Irmã Rosana, bom dia. Irmã Rosana lá de Jacutinga, né? Deus abençoe, bom dia. Irmãos, nós continuamos o diálogo de Jesus com o doutor da lei. Versículo 27, o doutor da lei responde para Jesus, então. Então o doutor da lei responde o quê? Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, com toda a alma, com todas as forças e com todo o entendimento, e o próximo como a ti mesmo. Ele responde à íntegra, irmãos, de Levítico 19, 18 e Deuteronômio 6, 5, que diz assim, olha, abra sua Bíblia em Deuteronômio 19, 18. Deuteronômio, o último dos 5 livros do Pentateuco, não é? Deuteronômio, capítulo 19, verso 18. Ué, eu acho que está errado a minha menção aqui, deixa eu ver aqui. Ah, perdão. É Levítico, Deuteronômio 6,5, né? É Levítico 19, 18. Está aqui na frente, eu errei. Né? Levítico 19, 18, Deuteronômio 6,5. Como eu estou Deuteronômio, vou ler Deuteronômio 6,5 primeiro. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. E Levítico 19, versículo de número 18. Não te vingarás, nem guardarás ódio contra a gente do teu povo. Pelo contrário, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou quem? Eu sou o Senhor. É isso que a palavra de Deus diz. Então, o doutor da lei, ele responde exatamente aquilo que a lei dizia. Mas na hora de interpretar, ele interpretava aquilo que a tradição falava. Então, nesse sentido, irmãos, Jesus responde para ele, versículo 28, voltando lá em Lucas 10, 28. Disse-lhe Jesus, respondeste bem, faze isto e viverás. Jesus está dizendo para ele, nas observações aí no quadrinho, né? Esta ação comprovará que você tem o quê? Vida. Então, o doutor da lei não tinha perguntado o que eu faço para herdar a vida eterna? Aí Jesus diz, o que a lei diz? Ele responde, Jesus diz, então, faze isso e vai comprovar que você tem vida. Não é uma troca. Se você fizer, você vai ter vida, mas vai comprovar o sentimento que está onde? No seu coração. Aí vem o questionamento no versículo 29. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus, e quem é o meu próximo? O questionamento do doutor. Ou seja, uma justificativa, para deixar Jesus embaraçado mais ainda, para ver até onde Jesus ia. E aí Jesus conta o quê? Versículos 30 a 35, a resposta de Jesus é a parábola do bom samaritano. Logo no versículo 36, então, aí Jesus, no diálogo, ele pergunta, e aí, você entendeu, né? Jesus pergunta para ele, qual desses 3 te parece ter sido o próximo do que caiu na mão dos assaltantes? Você entendeu? A resposta do doutor é o quê? Está claro na história, né? Aquele que teve o quê? Misericórdia dele. E a resposta de Jesus, na parte B do versículo 37, sua conduta, então, deve ser a mesma, ou seja, vai e faze o mesmo. Notem aqui, irmãos, quando o doutor da lei perguntou para Jesus quem é o meu próximo, ele estava querendo dizer quem que eu devo o quê? Ajudar. Jesus conta a parábola samaritana e a pergunta que Jesus faz no final é muito interessante. Quem foi o próximo que caiu na mão dos ladrões? Aí Jesus muda a questão e fala assim, olha, que nós devemos ser próximos daqueles que precisam. Não só eles necessitam, mas o coração nosso deve estar o quê? Aberto àquilo que é preciso. Pois bem, nós vamos seguir para o próximo slide então. Nós vamos seguir, vai ser colocado o próximo slide. E isso é muito importante nós olharmos. Se tiver alguma pergunta, alguma contribuição, os professores aí, né? É muito importante que os professores coloquem suas contribuições também. Coloquem aí no chat para a gente estar acompanhando aí, se houver alguma pergunta ou alguma contribuição, e fique à vontade, porque sempre é muito rico. Irmãos, nós vamos agora destacar os pontos da lição. O primeiro ponto que nós destacamos da lição aí está aí a lição, né, que na página de número 25, que fala aqui o quê? A parábola do bom samaritano.
Então, irmãos, o autor da lição coloca aí que há várias ações más. Conforme nós lemos o texto, há várias ações más. Ações más de quem? Dos salteadores, ou seja, dos ladrões, dos bandidos que agiram mal, e também a ação má de quem? Do sacerdote e do levita. Lembrando que os sacerdotes, o sacerdote e o levita eram religiosos, eram o quê? O sacerdote é aquele que era escalado para fazer coisas no templo, e o levita era um serviçal do templo, a tribo de Levi, aquele que ficava no templo totalmente o quê? Lá para fazer tudo aquilo. Então, quando nós olhamos para isso, irmãos, quando nós vemos essa realidade, o autor coloca aqui, não é? Pecados apontados ali. Pecado da violência por parte de quem? Dos bandidos, né? E o pecado da omissão de amor por parte de quem? Do sacerdote e do levita. E o autor coloca aqui na revista, Tiago 4,17, está aí na sua revista. Ele diz assim, a Bíblia ensina que, Tiago 4,17, aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete o quê? Pecado. Então, ele coloca aqui que a Bíblia ensina isso. Por isso que o quê? Que é pecado tanto os que os ladrões fizeram, como aquilo que o sacerdote e o levita também o quê? Praticaram. Quando nós olhamos aí, ele fala sobre o doutor da lei e Jesus no confronto. O doutor da lei, irmãos, está aqui, ó, na revista aqui, olha. O doutor da lei era homem que estudava e interpretava a lei de Moisés, ou seja, o Pentateuco, e tradições do quê? Dos rabinos. O que eram essas tradições dos rabinos? Diz aqui, na realidade, a lei que Deus deu a Moisés ficava em segundo plano, e o ensino dos rabinos sobre ela é o que prevalecia. Só para você entender, você lembra lá quando Jesus, no capítulo 19 de Mateus, ele é questionado sobre a questão do divórcio? Moisés diz que você poderia dar carta de divórcio. Mas tal. E Jesus diz lá, no princípio não era assim, o que está escrito, e depois Jesus dá a entender, deixa claro lá, que existia uma tradição que dizia o quê? Que podia se divorciar por isso, por aquilo outro, e quando vamos estudar essa questão da tradição dos judeus, tinha duas escolas de rabinos, né? Um que defendia uma coisa, outro que defendia a outra, então por isso que eles se aproveitavam dessa questão para justificar divórcio e tantas coisas mais. Coisas que estavam fora do quê? Da lei. Daquilo que não estava escrito na lei. Coisas que o quê? Por exemplo, quando você olha, Jesus está na sinagoga, cura aquele homem que tinha a mão mirrada, né? Eles não reclamam? Por quê? Porque no dia de sábado, só podia soltar o boi, podia fazer isso, podia dar até isso. Por quê? Quem tinha criado isso? Os homens. E Deus disse que era um dia do quê? De descanso. E eles colocaram muitas regras sobre aquilo que seria o quê? O descanso. Então, a tradição dos rabinos era muito perigosa. Então, esse doutor da lei, ele lutava por aquilo que prevalecia, que eram essas tradições, que eram mais fáceis de serem, digamos assim, guardados. Vocês se lembram, quando nós estudamos sobre a cura do cego de nascença, aquele milagre? Lembra lá no início que os discípulos chegam para Jesus, Jesus encontra o cego de nascença, os discípulos chegam, quem pecou? Ele ou seus pais para que nascesse cego? Lembra dessa pergunta? Por que Jesus faz essa? Por que os discípulos fazem essa pergunta a Jesus? Porque tinha a tradição dos rabinos, tá? Que diziam o quê? Sobre essa questão do pecado. E quando nós olhamos para isso então, esse homem aqui, esse doutor da lei, ao perguntar a Jesus o que fazer para herdar a vida eterna, não tinha o objetivo de aprender, diz aqui na revista, mas de colocá-lo em situação que pudesse ser acusado de quebrar a lei de Moisés. Por isso que está aí no seu quadrinho, pode colocar o outro, Daniel, para a hora que a gente entrar no segundo ponto, né? Por isso que está aí o quê? O doutor da lei Jesus, ele tinha uma cultura totalmente religiosa, toda uma casca religiosa, que ele vivia em favor daquilo, e é claro no texto, nas suas atitudes, e em outros textos também a gente vê a mesma questão. E os mestres judaicos aí ensinavam que o reino de Deus era somente para quem? Para os judeus. Então, por isso, os judeus eram o quê? Privilegiados. Por isso que Jesus pergunta para ele, olha, o que está escrito na lei? Como você interpreta? Então,
o religioso, então, esse doutor da lei, ele queria disputa. Ele queria disputar com Jesus. Por quê? Porque, na realidade, Jesus ameaçava o status dominante da religião judaica. Parece que a gente vê as mesmas coisas lá do cego de nascença, lembra-se? Do texto de João, capítulo 9. Mas Jesus, ele mostra o quê? Na última letra aí, está escrito aí, Jesus mostra o caminho do quê? Jesus mostra o caminho do amor. Quando Jesus fala aí, o que está escrito na lei como a lês, o próprio homem responde, está aí na lição, né? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, todo o teu entendimento, e teu próximo como a ti mesmo. Jesus fala então para ele, faze isso e vai estar ok, você vai viver. Você faça isso que está tudo o quê? Certo. Jesus mostra o caminho do quê? Do amor. O intérprete da lei continuou tentando embaraçar Jesus, pois não perguntou assim, olha, por exemplo, olha, como amar a Deus? Ou eu estou amando a Deus se eu cumprir isso aqui? E ao próximo, né? Mas ele pergunta a Jesus o quê? Quem é o meu próximo? E quem é o meu próximo? Então, novamente, a gente vê que o objetivo desse homem aqui, desse doutor da lei, não era aprender, mas era questionar. Às vezes a gente olha para os nossos dias, irmãos, e, por exemplo, nós estamos vivendo esse tempo, vamos tentar aplicar isso de uma forma assim bem tranquila. Estamos vivendo esse tempo de pandemia aí. O que a gente aprende com isso? O que a gente aprende com as situações que Deus permite que a gente viva? A gente tem que aprender de Deus. E às vezes a gente fica questionando Deus em vez de aprender dele. O que é? Em vez de você descansar em Deus, você fica querendo saber por que Deus fez isso ou fez aquilo. Não, nós temos que descansar. O doutor da lei aqui, ele queria o quê? Achar uma justificativa para pegar Jesus, para dizer, ó, Jesus falou contra a lei. E ele não achou, por isso ele ficou embaraçando Jesus cada vez mais. E por isso, a pergunta é, que é o próximo tópico da lição, quem é o meu próximo? E antes da gente continuar, eu gostaria de perguntar para você, você já fez essa pergunta? Quem é o meu próximo? Coloca aí no chat, por favor. Quem coloca? Davi está com o PIB 3 pontos aí? Então coloca aí. Você já fez essa pergunta? Quem é o meu próximo? Você já fez essa pergunta, 2 pontos? Quem é o meu próximo? Coloca aí. Sabe por quê, irmãos? Porque às vezes nós queremos respostas para a nossa mente. Mas a resposta já está aberta aonde? Ao nosso coração. E precisamos entender a resposta aonde? Ao nosso coração, em primeiro lugar. Segunda parte da lição, então, segundo tópico. Quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? Então, irmãos, qual que era o pensamento judeu? O quadrinho está aí, Daniel? Tá, né? Qual era o pensamento judeu? O pensamento judeu, irmãos, está aí. Logo no início do tópico aí, da lição, diz assim, ó, os judeus, à época de Jesus, eles julgavam o seu próximo, ser o seu próximo, né? Apenas outro o quê? Judeu. Quem que era o próximo de judeu? Aquele que também era o quê? Judeu. Aquele que era judeu. Então, e mais restritamente ainda, os membros de sua família e os seus amigos mais chegados. Olha, está escrito aqui na revista, está vendo? Os membros de sua família e seus amigos mais chegados. Jesus não fez um discurso para convencer o intérprete da lei, mas contou uma história repleta do quê? De ensinamentos. Irmãos, quando Jesus está respondendo a pergunta quem é o meu próximo, Jesus vai bater numa questão muito séria. Que os judeus, o próximo é aquele que tem o sangue de Abraão nas veias. Certo? O próximo? Tá, mas se ele é da família, da minha família, parente e tal, ele é meu próximo. Os que não são da minha família, não é meu próximo, não. Tá? Por quê? Eu gosto mais desses. Esses são mais queridos por Deus, porque são meus amigos. Os amigos vão chegar. Então, parecia uma
como que fala? Uma situação estranha, não é? Uma situação muito estranha, estranha a palavra de Deus, e nós sabemos que o Espírito Santo, irmãos, ele vem quebrar tudo isso, não só com os ensinos de Jesus, mas com a vivência da igreja de Atos depois, a gente vê que aquilo explode. Por quê? Porque todos eram amados o quê? Por Deus. João 3,16, porque Deus amou quem? O mundo. Não é só um grupo. Irmãos, quando olhamos para isso então, Jesus então não tentou convencer, mas ele mostrou a realidade. Então ele conta a parábola e tem aí, como eu coloquei, os personagens então da parábola. O sacerdote e o levita. Eu gostaria que a gente lesse Levítico 21, versículo 1. Levítico capítulo 21, versículo 1. E você abriu aí, Levíticos 21, 1. Depois disso, o Senhor falou a Moisés: dize aos sacerdotes, filhos de Arão, o sacerdote não poderá contaminar-se por causa de um morto entre o seu povo. E olha aí, versículo 2: exceto por um parente mais próximo, com sua mãe, seu pai, seu filho ou filha, ou seu irmão, ou por uma irmã virgem que ainda não tem marido. Então, e vai dizer muitas coisas daquilo que o sacerdote não podia o quê? Se contaminar. E o povo de Levi era a mesma coisa, porque trabalhavam também no sacerdócio e no cuidado do templo. Então, existia, irmãos, digamos assim, um problema ali, que, por exemplo, o Jesus, quando conta a parábola, ele diz que o primeiro que passa do lado do moço que tinha, do homem que tinha sido assaltado, que estava dado como morto quase ali, é um sacerdote, depois o que é um levita. E é interessante que diz a palavra de Deus que o sacerdote e o levita não podiam tocar num corpo morto. Veja bem, o autor coloca aí sobre a estrada que liga Jerusalém a Jericó. Tinha 27, alguns dizem que tinha 30 quilômetros, como daqui a Varginha, né? Mais ou menos 3 pontos a Varginha. E ele diz aqui que passava pelo deserto e era muito perigosa. Alguns comentaristas bíblicos dizem que era uma estrada, era uma região montanhosa também, tinha perto do deserto, montanhas, então tinha muitas curvas, tinha muitos vales, assim, coisas assim pequenas, mas que facilitavam o quê? Dos bandidos o quê? Se esconderem. Um comentarista bíblico, ele também cita esse chamado aí estrada para Jericó, ao comentar o Salmo 23, quando Davi, né, fala assim, né, que ao passar pelo vale, o quê? Da sombra da morte, como se fosse um lugar lá nessa estrada que tinha o quê? Um vale sombrio, medo de assaltantes e perigos, tantas coisas mais. Então, esse caminho era perigoso. O homem passa por lá, é assaltado, é deixado como se tivesse o quê? Lá como se estivesse quase morto, versículo número 30. Depois de espancá-lo, foram embora, deixando-o quase o quê? Morto. Então, quando o sacerdote passa, o sacerdote também interpreta que ele estivesse quase o quê? Morto. Então o sacerdote não podia o quê? Tocar nele. O levita passa e também passa de longe, porque o quê? Porque não podia o quê? Tocar. Mas o homem estava morto? O homem não estava morto. Então, Jesus, ele está dizendo que o pressuposto do coração, da mente, daqueles dois religiosos, o impediram de demonstrar o amor verdadeiro àquele homem que precisava. Então, quando Jesus está dizendo, ele diz que o último da lista, o samaritano, é que vai lá o quê? E vai atender aquele homem. Por que um samaritano? O samaritano não se dava com os judeus, tinha um problema racial, eles não consideravam, os samaritanos se consideravam judeus, mas os judeus não consideravam os samaritanos como judeus puros, porque era um povo misturado, e tanta coisa mais. Mas, então existia uma barreira muito grande. Mas quem que vai demonstrar amor é o samaritano. Diz aqui que, ao final da história, né, Jesus perguntou ao intérprete da lei qual dos três foi o próximo do homem que havia assaltado.
o intérprete da lei foi levado a responder que o samaritano fora o único que agira corretamente, que agira com amor. Então, mas o único a agir com amor. Quais os ensinos de Jesus? Está no quadrinho aí, então. Está no finalzinho, as 3 últimas frases aí. Primeiro, o ensino de Jesus. O próximo é qualquer um. O próximo não é só aquela pessoa que eu quero bem, que é meu conhecido, que é meu amigo. Vamos imaginar aqui o ambiente nosso. Eu estou abrindo aqui porque a comunidade nossa, né? Igreja. Igreja não é parede, mas é gente, né? Mas, por exemplo, quem que deve fazer parte da igreja? Aquele que se entrega a vida a Jesus. Ah, mas eu não gosto muito daquele lá, não gosto muito. Aí é o mesmo sentimento do doutor da lei. Né? Então, qualquer pessoa é nosso próximo, qualquer pessoa é alvo do amor de Deus e deve ser alvo também do nosso amor. O segundo ensinamento de Jesus é que você é o próximo de alguém para agir com amor por ele. Não é só as pessoas que precisam de nós, mas nós devemos ser próximos para agir em amor pela vida da pessoa. Irmãos, e agir em amor é muito mais sério do que simplesmente ter ações simplesmente humanas ou sociais, ou tem um termo aí que se usa muitas vezes, fugiu da minha mente aí, sabe? Mas é você cuidar da pessoa como ela deve ser cuidada. Não é você dar sustentabilidade para a pessoa, não você simplesmente ficar cuidando sem ela correr atrás das coisas. É uma frase, talvez se encaixe aí, se não encaixar muito bem, mas é o quê? Não você dar o peixe para a pessoa, você ensinar o que ela? A pescar. Então, o que acontece é o seguinte, agir com amor é você fazer a pessoa crescer, para que ela possa agir com amor para outras pessoas. Então, quando Jesus está dizendo quem é o meu próximo, é todo aquele que precisa o quê? Da minha ajuda. Entenderam? Vai entrar um quadro aí, um quadrinho novo aí, um quadro verde aí, e esse quadrinho aí, ele vai dizer sobre as marcas da religião sem amor. Quais as marcas da religião sem amor? Por exemplo, o meu YouTube aqui está um pouquinho atrasado, então, se eu abrir o som aqui, eu vou estar ouvindo, mas você está ouvindo ao vivo, né? O som que está chegando para você é ao vivo. Então entra um quadrinho aí que está escrito as marcas da religião sem amor. Irmãos, isso aqui é uma aplicação muito grande para a nossa vida, nessa parábola. A primeira grande, nós temos lá no final, mas para a gente refletir aqui. Agora são 9h48, né? Dá tempo, tem bastante tempo para a gente estar refletindo. Irmãos, quais são as marcas da religião sem amor, mediante aquilo que Jesus ensina na parábola do bom samaritano até esse ponto? A religião sem amor, irmãos, ela é intelectual e moral. O que é intelectual? Ela está aqui. E está no que eu faço. Mas não está aqui dentro. Por exemplo, eu vou precisar tirar esse casaco aqui porque está um pouco calor, tá? Por exemplo, nesse tempo de pandemia, nós vemos aí o quê? Que nós não podemos nos reunir, certo? A gente não pode estar junto, mas você está mais junto com a sua família. Então, esse tempo que a gente não pode estar junto como crente em Jesus, se reunindo como igreja, para estar cultuando ao Senhor, para estar louvando o nome do Senhor, tem provado que você ama ou não ama a Deus? Se você está exercitando nesse tempo sua vida de oração, leitura da Bíblia, embora seja diferente, mas o prazer de estar junto online aqui, a gente tem uma religião de amor. Agora, se você fala, isso não é para mim não, é porque a religião está na prática moral, está na questão institucional, mas não está onde? Não está aqui dentro, estão entendendo? Então, a religião sem amor é aquela que eu faço somente para os outros verem ou quando eu sou obrigado, não por prazer no coração. A religião sem amor também, a segunda marca, é que ela é inativa espiritualmente. Ou seja, as coisas são feitas pela carne, pelas forças humanas, pela institucionalidade, como regras e conceitos, ou podemos dizer como ritos religiosos, mas não são frutos espirituais. Então,
Religião sem amor é aquilo. Ah, a Bíblia diz que eu devo amar o próximo como a mim mesmo, mas quem é o meu próximo? Poxa, se a Bíblia diz que eu devo amar o próximo como a mim mesmo, eu vou amar todas as pessoas sem perguntar quem é meu próximo. Por quê? Agora, se não há isso, aí ela é inativa espiritualmente. Terceira marca da religião sem amor, está aí a terceira linha em preto aí, né? Que está escrito o que aí? Está escrito infrutífera e institucional. Eu tenho, aqui em 3 pontos, a gente tem trabalhado muito a questão do relacionamento discipulador. Lembra de você fazer um discípulo de Jesus? E por mais que a gente fale, a grande maioria não está nem aí com isso. Talvez até você não está nem preocupado em fazer discípulo. E se eu não estiver preocupado em fazer discípulo, poxa, eu estou desobedecendo a ordem de Jesus. Que Jesus disse que eu devo o quê? Mateus 28, e fazer discípulos, ensinando a guardar as coisas que eu vos tenho ordenado, e vou estar com vocês todos os dias até o final dos tempos. Então, eu vou ser infrutífero e eu só vou querer saber de manter meu status religioso, a instituição, e preocupar com a assembleia, com o dinheiro da igreja, preocupar com isso, com aquilo, mas não vou preocupar em fazer discípulo. E a única missão que Jesus deixou para a sua igreja é o quê? É fazer o quê? Discípulo. Então, só dar uma recapitulada. Marcas da religião sem amor. Ela é intelectual, pensa na moralidade, ela não produz nenhum fruto espiritual, ela é infrutífera e se baseia apenas na questão institucional. Tem uma frasezinha que está em branco aí no final, que diz assim: o salvo em Jesus Cristo tem como naturalidade viver o amor, pois este amor está presente em seu coração. Então, é natural, é algo totalmente viável, é algo totalmente o quê? De cuidado de Deus, a gente viver o quê? Esse amor maravilhoso. E a gente poder o quê? Expandir esse amor, amar as pessoas. Não é? Olhando para isso, então, a resposta, né? Quem é o meu próximo, né? Ela é clara. É quando eu não vivo uma religião sem amor. Já apareceu o próximo slide aí ou não? Já? Então vamos lá. Irmãos, os 2 últimos pontos da lição, são os 2 seguintes. O primeiro fala sobre o verdadeiro amor ao próximo, e o outro vai falar sobre o amor aos domésticos da fé. Então, quando Jesus está falando aí, olha, amor é conhecimento prático. Amor é o quê? Conhecimento prático. Você nota aí que o que o samaritano fez por aquele homem que tinha sido assaltado? Você nota aí ou não? Olha aí, ó, versículo 33. Mas um samaritano que ia de viagem, primeira coisa, ele se aproximou. Ele chegou o quê? Perto. Os religiosos passaram de longe. E vendo, diz o texto aqui que ele encheu-se do quê? De compaixão. Versículo 34, chegou perto dele, enfaixou suas feridas, aplicou-lhes azeite e vinho, e pondo-o sobre sua própria montaria, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, ele pegou 2 denários, um denário é o valor de um trabalhador braçal de um dia, né? Entregou aos hospedeiros e disse: cuida dele, quando voltar, te pagarei tudo que gastares a mais. Ou seja, o amor, então, ele tem ações, como está aqui as ações do samaritano. Então, por isso que o amor não é intelectual, ele não é moral, ele não é só de lábios, mas ele é de prática. E agora, irmãos, nesse tempo, como que a gente prova o amor pelos irmãos? Hein? Não é verdade? Olhando para isso, então, tem uma frase aqui que está aqui que é da revista, um texto aqui que é da revista, que eu coloquei ali. Ó. O verdadeiro amor ao próximo é aqueles que se manifestam em atitudes práticas, em atitudes e práticas sem qualquer discriminação, e a verdadeira religião se manifesta em fé que leva a agir em favor dos outros. Eu vi um videozinho, eu já queria andar aqui, não posso andar, né? Eu vi um videozinho que dizia o seguinte, o videozinho mostrava o seguinte, o vídeo, colocaram uma menininha no meio de um centro, não sei se foi nos Estados Unidos, que lugar que foi, colocaram a menininha com roupas sujas, com roupa de mendigo, filho de uma pessoa, menino como se fosse uma menininha o quê?
de rua. Aí essa menininha sai, ela está parada na rua, ninguém o quê? Aquela avenida movimentada, ninguém se importa com ela. Talvez você tenha visto esse vídeo na internet também. Aí, de repente, ela entra no restaurante. Ela entra no restaurante e o quê? E ela vai, as famílias sentadas, tem uma cadeira sobrando numa mesa, ela vai lá, se senta, a pessoa manda embora, o outro manda embora, ninguém quer a menina do lado. Aí eles fizeram o quê? Trocaram a menina de roupa, fizeram uma maquiagem na menina, colocaram uma menininha como fosse filha do quê? De uma pessoa de melhor condição social. A menininha está parada na avenida. As pessoas passam e param. Oi, você está perdida? Olha, você está esperando alguém? Olha, você precisa de ajuda? Aí a menininha entra no restaurante. Quando a menininha entra no restaurante, está cheirosinha, está perfumadinha, está com roupa limpa, está com maquiagem, aquelas coisas todas. Talvez as marcas das roupas, da bolsa dela seja diferenciada. Posso sentar? É claro, é um prazer. Onde está sua família? Quem que é seu pai? Quem que é sua mãe? O que se chama isso? Discriminação. E quantas vezes, irmãos, a discriminação ela é presente porque nós amamos as pessoas pela aparência, pelo interesse, por aquilo que gostamos ou deixamos de gostar, como os judeus faziam. E o autor coloca aqui, olha, o verdadeiro amor ao próximo, atitudes e práticas sem discriminação. E ele coloca aqui uma coisa muito interessante, Tiago 1,27, que está aqui, não é? Tiago, não está descrito o texto não, mas nós vamos ler Tiago 1,27. Abra sua Bíblia aí, depois Efésios 2, 8 a 10. Primeiro Tiago 1,27, que fala aquele versículo tão conhecido nosso, que fala sobre a verdadeira, o quê? Religião. Tiago 1,27. A religião pura e imaculada diante de nosso Deus e Pai é essa: visitar os órfãos e as viúvas nas suas dificuldades e não se deixar contaminar pelo mundo. Uma vida de santidade, uma vida de amor e de prestatividade ao próximo. Efésios 2, 8 e 10. Por que fazemos isso? Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, pois fomos feitos por ele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, previamente preparadas por Deus para que andássemos nelas. E também, 1 João capítulo 3, versículos 14 a 18. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos quem? Os irmãos. Irmãos, o amor é resultado de vida espiritual, né? Quem não ama permanece na morte, diz o texto bíblico. Todo aquele que odeia seu irmão é homicida, e sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo em si. Nisso conhecemos o amor. Cristo deu sua vida por nós, e devemos dar nossa vida pelos... Por quem? O que está escrito aí na sua Bíblia? Pelos irmãos. 1 João 3, versículo 17 agora. Quem, pois, tiver bens no mundo e vendo seu irmão em necessidade, fechar-lhe o coração, como o amor de Deus pode permanecer nele? Filhinhos, não amemos de palavra, mas o quê? Nem de boca, mas o quê? De fato, em ações e em verdade. Né? Por que então nós vemos isso, irmãos? Esses textos mostram que a fé salvadora, ela age em amor. Por quê? Uma obrigação? Oh, eu tenho que amar meu irmão. Não, porque está aqui dentro. Está aqui dentro. Está aqui dentro. É natural. Coisa que é natural e não tem o que fazer. Tá? O que é natural. Agora, o que é forçado, daí trava mesmo. Né? O que é forçado, trava. Passando do verdadeiro amor ao próximo, vamos ao amor aos domésticos da fé. Gálatas 6,10, nós lemos no início, está aqui pertinho, não é? Assim, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, principalmente aos da família da fé. Quem são os domésticos da fé? Aos da família da fé. Quem são os da família da fé? Os crentes. Os crentes. Então, irmãos, quando olhamos aqui, o ensino de Paulo é que o quê? Que os nossos irmãos em Cristo devem ser a prioridade das nossas preocupações. E às vezes a gente vê crentes que fazem campanha, dão dinheiro para fora e tal, e não gostam de ajudar o irmão da igreja.
Está errado, isso é pecado. Por quê? Eu acho que é falta de amor. Não pode ter outra. Nós estamos com 2 cestas básicas aí, né? 2 famílias trouxeram uma cesta básica cada uma. Por que nós não podemos trazer mais cestas para atender talvez os crentes batistas da região do sul do Minas que precisarem? O que é? Devemos agir com preocupação primeiro com os da nossa comunidade de fé. Mas isso não exclui a possibilidade, a responsabilidade, melhor dizendo, com os de fora da igreja. Primeiro a gente ajuda os de dentro para depois ajudar quem? Os de fora. E essas são as atitudes de amor da igreja. Atender irmãos necessitados, socorrer em prática do amor. O autor coloca uma coisinha aqui, ó, muito interessante aqui, olha, nesse ponto aqui. Dá para ver bem aí ou não? Pelo menos onde eu estou indicando, talvez não dê para ler. Mas dá para ver a indicação da revista. Amor aos domésticos, o quê? Da fé. E olha o que ele coloca aqui, olha. Bem no meio aqui, né? O apóstolo Paulo ensinou que devemos colocá-los, os irmãos em Cristo, em primeiro lugar, em nossas preocupações. Está bem aqui, ó, bem no meio do parágrafo. Mas não excluiu nossa responsabilidade em relação aos de fora da nossa comunidade de fé. Isso quer dizer que em nossas igrejas não pode haver ninguém passando por necessidade. Não pode haver alguém sem ter o que comer, onde morar, sem tratamento médico, nem idosos carentes e solitários sem atenção. A igreja tem o dever de socorrê-los com atitudes práticas de amor. E a igreja o quê? Cada crente em Jesus. Atitudes práticas do quê? De amor. Atender às suas necessidades e socorrer em prática de amor. Põe o próximo quadrinho que aparece aí, por favor, no slide. Nós temos um outro quadro aí, um quadrinho verde que aparece aí, para reforçarmos isso. Os desafios que Jesus ensina. Os desafios que Jesus ensina. Primeiro deles, saber é diferente de agir. O doutor da lei sabia da lei onde? No intelecto. Mas não estava onde? No seu coração. O amor verdadeiro é como a cruz. Por que como a cruz? Tem 2 pontos aí, né? Por quê? Era para ter um desenho de cruz aí. A cruz é o quê? Um sentido o quê? Vertical. E um sentido o quê? Horizontal. Sentido vertical. A cruz liga o homem caído com quem? Com Deus. E a cruz traz o amor verdadeiro ao coração humano, ao salvo, de forma que o quê? Que ele ama quem? O seu semelhante. O amor verdadeiro é o amor como a cruz. Ele é vertical e ele é o quê? Horizontal. Ele é vertical no sentido de relação do homem com Deus, mas é horizontal no sentido da relação desse homem com o seu próximo. Ele cura tudo. A compaixão real é uma entrega incondicional. Eu gostaria de ajudar mais. Eu gostaria de mais. Não, a entrega o quê? Incondicional. Então, irmãos, às vezes nós somos muito especialistas, né, porque a quarta coisa que agir com misericórdia é natural no salvo. Então, às vezes nós somos especialistas em colocar condições para ajudar as pessoas. Deve ser natural na nossa vida. Deve ser natural. Eu devo fazer sempre o que é o ideal de Deus. O ideal de Deus é esse, mas eu não consigo. Faça o ideal de Deus. Procure fazer o ideal de Deus, que é amar ao próximo como a si mesmo. Esses desafios se concretizam na prática do amor. Irmãos, nesse tempo de pandemia que a gente está vivendo aí, por exemplo, nós em Três Pontos aqui na nossa cidade, nós não temos nenhuma pessoa grave, nem gravíssima, e eu acho que não tem ninguém hospitalizado por causa do coronavírus. Todos os casos que tem na cidade são todos casos que estão em quarentena em casa. Salvo um ou outro que ficou um pouquinho lá no hospital, mas já estão em casa. Tem ninguém grave, gravíssimo. E parece que aquela realidade, sabe aquela realidade de São Paulo, que só em São Paulo foram quantos mortos? Nós estamos em quantos mortos no Brasil? Passou de 15 mil ontem, né? 15.600, eu acho. 15.400. Só em São Paulo foram mais de 8 mil mortos no estado de São Paulo. Não, aquilo lá é coisa de mídia, a mídia que está exagerando. Pode ser que tenha um exagero, pode ser que tenha alguma coisa, mas gente, o quê? Morreu. E a gente, como disse um irmão da liderança outro dia, a gente só vai sentir isso, só vai conseguir sentir isso quando chegar perto do quê? Na família, na pele da gente. Nós precisamos
amar o próximo. Eu estou dizendo isso para entendermos que o amor ao próximo, irmãos, ele vai além daquilo que a gente está sentindo ou não pelo contexto, mas ele vai enxergar a necessidade da pessoa, a real necessidade. Por isso, nós caminhamos para o final, para as aplicações, né? E nós podemos estar pensando realmente, né? Será que o meu amor, esses desafios que Jesus ensina, né? Eles estão se concretizando na minha vida como prática do amor ou não? Seguindo então para as aplicações. Se você tem alguma pergunta, coloque aí alguma contribuição. O Wilson coloca aqui, olha, se obedecemos à lei de Deus encontrada na Bíblia que diz ama o seu próximo como a si mesmo, agiremos assim corretamente, agindo assim corretamente. Então devemos obedecer, né? A irmã Melinda coloca aqui verdade, né? Verdade daquilo que realmente o amor ao próximo tem que se demonstrar em relações, em ações, né? Práticas de amor, ações maravilhosas do amor do Senhor pela vida humana. Pois bem, vamos lá, para aplicar a vida. Colocou todas as aplicações aí já, né? Então tá bom. Primeira aplicação. Não ofereça desculpas por não socorrer o próximo, mas se renda ao Espírito Santo para que nos ensine a amar e ajudar, baseados no verdadeiro amor que é o próprio Deus. Assim ele fez conosco. Deus nos amou, entregou Jesus por nós. Por isso nós devemos o quê? Amar também e da mesma forma o quê? Agir com quem? Com o nosso próximo. Irmãos, nós não temos justificativa, igual o doutor da lei aí, né? Nós não temos justificativa. Quem é o meu próximo? Não, está claro. Amor. Eu tenho 5 aplicações, a revista tinha 4, né? Segundo, o socorro a quem necessita implica em sacrifício de nossa parte. Você precisa levantar uma ajuda para alguém lá. E eu tenho lá só um pacote de feijão em casa para me usar depois, para que eu use depois. Eu estou usando o outro. Eu não vou dar esse pacote de feijão porque vai faltar para mim. Não dê, porque Deus vai suprir. Deus vai suprir. Por quê? É sacrifício. E quem conhece o coração é quem? O Senhor. Como enxergamos a ajuda ao próximo? Somos religiosos que passam de largo, como o levita e o sacerdote, né? Agimos em socorro por uma ideologia social, nós temos que ajudar porque as pessoas precisam, e uma ideologia social, de ação social apenas, né? Ou realmente agimos porque o amor de Deus nos constrange, lembra lá de 2 Coríntios capítulo 5, versículo 14, porque o amor de Cristo nos constrange. A mãe Ângela colocou aqui, orar é a primeira demonstração de amor. Exatamente, nós devemos orar pelas pessoas e colocar diante do Senhor, porque essa é a primeira demonstração o quê? De amor. E a oração é tão importante, irmãos, porque ela vai abrir cada vez mais o nosso coração para entendermos o querer de Deus para a nossa vida. O ensino de Jesus é claro, a 4ª aplicação aí. Não deve haver preconceito algum. Quem ajudou foi o discriminado racialmente, que era o samaritano, né? Mas ele demonstrou o quê? Amor. Não deve haver o quê? Preconceito. E a última aplicação, o amor, ele se comprova em ações naturais do coração do salvo. Eu não sou obrigado a ajudar, mas sou levado a isso pelo amor do Salvador. Eu não sou obrigado a ajudar, mas sou levado a isso pelo amor do Salvador. Questão de naturalidade da salvação. Pois bem, irmãos, está aí os pontos que queremos trabalhar. Se tem alguma pergunta, pode colocar aí. Se tem alguma dúvida ou alguma contribuição, né, pode ser colocada aí que trabalharemos ela. Alguém quer colocar alguma coisa? Enquanto os irmãos vão colocando aí, se tiver alguma coisa, né, eu vou preparar aqui uns avisos que eu tenho para lembrar os irmãos. Os irmãos receberam ontem, meus irmãos, o boletim aí via grupo de zap da igreja, né?
mandamos no grupo da igreja, mandamos na Unija, mandamos no grupo de casais e mandamos também para outros que não fazem parte dos grupos, são da classe de batismo às vezes, né? Que estamos aí, né? E tem aí, nós estamos na campanha Jesus Transforma Minha Família, esse mês, 31 dias de oração. Você está recebendo todos os dias o videozinho do pastor Sam Tippett, e ele está falando sobre como nós somos instrumentos para Jesus transformar a nossa família, né? Então nós estamos seguindo isso aí. Então ouça esse vídeo com a sua família, ore junto com a sua família e ore por aquelas pessoas, né? Campanha de missões mundiais, como colocamos no domingo passado, irmãos, nós estaremos encerrando a campanha hoje, né? Então, o levantamento financeiro. É claro, se entrar alguma oferta, o tesoureiro deve mandar esses valores só depois do fechar o mês. Se entrar mais alguma oferta, talvez a gente pode entrar, né? Mas eu gostaria de chamar a atenção que tem um quadrinho no boletim aí, você pode até olhar aí no boletim. Você não consegue colocar esse quadrinho não, né? Acho que não dá para colocar, né? Não, né? Então, tem um quadrinho aí, irmãos, que diz da oferta de missões mundiais até sexta-feira. Até ontem, melhor dizendo, até sábado. Classe Moisés alcançou R$ 2.260 até agora, com 15 ofertantes. A classe tem mais de 30 alunos. Classe Davi, 950 com 6, também tem mais de 30 alunos. El Roy, 3.220 com 8 contribuições. Classe Emanuel Shalom, 560 com 3 contribuições. Joias de Cristo, 370 com 3. Ovelhinha de Jesus, 200 com 3. Pastor Nestor Lopes, que é a classe de batismo, 460 com 3. Outros, que é a MCM, mais oferta de quem não é membro, deu 280 com 2 contribuições. O valor arrecadado até ontem foi R$ 8.300, com 43 contribuições. O número de alunos da nossa EBD, irmãos, ele é muito maior que isso, ele quase o triplo. Passa de 100. Então, nós queremos lembrar os irmãos para trazerem sua oferta para missões. A oferta já foi mandada, desses 8.000 e pouco, já foi mandado 3.700 no final do mês de abril, e agora, no final do mês de maio, é mandado tudo o restante para a junta investir na obra missionária de missões mundiais. Então, aguardamos os irmãos trazerem suas ofertas, né? Tem o aviso 3 sobre os dias de ofertas. As contribuições podem ser trazidas aqui ou depositadas na conta da igreja, no Banco Bradesco. Todos os dias tem oração pela nação às 18 horas, pelas missões nacionais. A nossa Convenção Batista Mineira está fazendo as lives de missões todos os dias, 9 da noite. Um aviso sobre transmissões de cultos aqui. E também, irmãos, sobre as devocionais. Nós temos as devocionais às 9 da manhã, às 3 horas da tarde, todos os dias ao vivo, pelo Facebook, depois a gente publica no YouTube também. E todo dia, 20 horas, exceto quarta-feira, nós temos a nossa live de oração. É interessante que poucos irmãos participam. Talvez o irmão esteja trabalhando 9 da manhã e 3 horas da tarde. Mas poucos irmãos participam. Eu coloquei aqui no final, né? Essas ações pastorais são para o alimento espiritual dos irmãos e suas famílias, e por isso incentivamos a todos a desfrutarem do que é oferecido. Nenhum dos irmãos vai poder reclamar, né? Olha, não foi feito nada, porque está sendo feito. Todo mundo está agindo assim. Então, claro, se você precisar de um cuidado específico, você tem que entrar em contato com a gente para a gente poder fazê-lo. Mas esse cuidado geral nós estamos fazendo. Então, que os irmãos possam desfrutar disso para a glória e honra do Senhor, tá bem? Então são os avisos que nós temos a dar. Não sei se alguém da IBD tem algum aviso, se tivesse eu teria colocado aqui, né? Irmã Rosana coloca aqui, irmã Rosana lá de Jacutinga, né? Lição maravilhosa, que o Senhor nos ajude a amar o próximo como Ele ama. A irmã Melinda coloca aqui, irmão, se algum idoso de nossa igreja estiver carente, solitário, sem atenção, por favor, me ligue, né? Então, Deus abençoe a disposição, que façamos assim para a glória e honra do nome do Senhor. Eu entendo que talvez não há perguntas, então, e nós podemos, então, estar encerrando esse momento de EBD, né? Quero lembrar você está aí no canal da igreja, olha, está aqui, ó, tá vendo? Tem aqui, olha, inscrever-se, não sei se dá para ver. Não sei se dá para você ver, tem aqui em vermelho aqui. Eu estou dentro do canal da igreja, então a igreja não está inscrita no canal dela mesmo, né? Então você aperta nesse inscrever-se aqui, olha. Aqui não funciona porque é o canal da igreja. Você se inscreve. E tem um sininho aqui do lado aqui, olha. Cadê o sininho daqui, hein?
Depois que você inscreve, aparece um sininho. E nesse sininho, você vai fazer o quê? Você vai apertar receber notificações. Aí tem lá 3 opções. A primeira delas é todas. Você aperta lá todas e aí o sininho vai ficar com 2 aspas em volta. Quer dizer que todas as publicações da igreja você vai estar recebendo. Então, se inscreva aí e vai ser bom para você estar recebendo aquilo que a igreja vai estar publicando, tá bem? Deus abençoe os irmãos. Vamos orar nesse momento para encerrarmos a nossa aula. E às 7h30 nós teremos o nosso culto à noite, estaremos juntos. Vamos orar nesse momento. Pai amado e Deus querido, muito obrigado pela oportunidade de ensino que o Senhor nos deu, de aprendizado da sua palavra. Obrigado por essa manhã. O Senhor continue a cuidar do nosso dia. Abençoa tudo que temos que fazer hoje ainda, o culto à noite que vamos celebrar o seu nome. Ó Deus, abençoa cada família da igreja, a sua vivência, que tudo seja para o louvor e glória do seu nome. E a lição que aprendemos hoje sobre o verdadeiro religião com o verdadeiro amor do Senhor, que seja uma realidade marcante em nossas vidas e em nossas famílias. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus, Pai. Amém. Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos. Tenha um bom dia, uma boa tarde, em nome de Jesus. Até mais.